Seguimos na mesma linha de hoje de manhã. Eu adorei a dinâmica que vocês estão participando. Isso é muito bom para o decorrer do curso. Então, agora, nessa parte da tarde, a gente vai terminar esse item que fala da instrução normativa 138, que é o escopo da prestação de contas. E daí vamos passar para a questão de SIM-AM e do relatório da Controladoria Interna, que eu quero dar uma certa ênfase nesse relatório. Então, dando continuidade, nós tínhamos parado no encaminhamento do balanço, né, e que comentamos de encaminhamento do SIM-AM antes de encaminhar os relatórios, os arquivos do encerramento, conferir esse balanço, se teve divergência para poder excluir sem pedido formal para o tribunal. Dando continuidade, avaliação da aplicação do ensino básico. Aplicação do índice mínimo de 25% na educação e desenvolvimento da educação básica municipal. Emenda constitucional, né, nós temos que dar cumprimento a esses limites constitucionais e também a aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. E a aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos do Fundeb no exercício da arrecadação. Saldo deixado de aplicar no primeiro trimestre do exercício seguinte a excedente de 5%. Então, se o prefeito de vocês está com uma ideia de economizar um recurso do Fundeb para construir uma obra, uma reforma, alguma coisa nessa situação, tem que deixar empenhado dentro de dezembro, para não passar de 5% o saldo. Daquele 100% de arrecadação que veio, no máximo 5% dele pode ficar de saldo. Nessa questão do 25% de gasto de educação, cuidar com aquelas glosas que a gente comentou, né, nesse sentido aqui, para não ocorrer. Item a ser apontado como restrição no caso de não ser atingido o índice mínimo de 25% e o índice mínimo de 60%. Outra coisa que vocês têm que cuidar, e muito, que o tribunal não está pedindo mais para vocês encaminhar aquela resolução do Conselho, do Fundeb, aprovando. Né? E eu fui contratado para fazer um balanço geral de uma prefeitura assim, esses dias. E um dos itens era ver a regularidade da prestação de contas, que o prefeito até tinha medo se o tribunal fosse e tal. O nosso querido amigo do município, o controlador interno, atestou que estava tudo ok, tudo bonitinho no relatório e tal, né? E um dos itens que fala no relatório da controladoria é se o parecer do Fundeb está com a regularidade, né? Pela regularidade. Aí eu peguei o relatório dele e falei assim para ele, viu? Me mostra a resolução, me mostra a ata. Nem a ata tinha sido feita, nem as reuniões do Conselho do Fundeb tinham sido feitas naquele município. Então, digamos o seguinte, é uma questão de sorte arriscar a não efetuar essas situações e o tribunal baixar lá. Porque sai a auditoria, o relatório, quem serão os municípios auditados, depois que vocês encaminham a prestação de contas. Aí, como que eu vou criar documentos se eu não tenho publicação no tempo certo, se eu não tenho ata registrada em tempo certo, todas essas questões. Né? Então, muito cuidado com todos esses itens. Eu volto a frisar, não é porque o tribunal deixou de cobrar na análise da prestação de contas que deixou de ser lei e que tem que ser efetuado. Né? Então, esses são os itens da educação. Na saúde, aplicação do índice mínimo de 15% em serviços de ação e saúde pública. Eu acho que deve ser raro o município que não atenda isso, porque a maior parte dos municípios hoje está com 28%, 27%, 30% de gasto em saúde. Né? O que também não é correto. Lá em 2004, eu fiz uma pós-graduação que tinha umas matérias que abordavam gastos na saúde pública. E o professor que deu essa pós, ele foi enfático em dizer para nós na época que qualquer gasto acima de 18% em saúde no município, ou tem que ser uma saúde de primeiro mundo, ou é mau gasto. E em 90% dos casos é mau gasto. Né?
Alguém aqui vai lembrar disso que eu já falei em outros cursos, que tem alguns que são clientes cativos dos cursos, né? Que eu sempre falo o seguinte, lá no interior, a gente vê, quando você sai de uma cidade para ir trabalhar em outra, ou que você pega a BR. Você fala assim, hoje eu vou pegar o município X e vou olhar quantos carros e quantas pessoas tem dentro. Aí você sai para a BR. De repente você encontra um carro do município com motorista e mais uma pessoa dentro, da saúde. Ali a pouco você passou 5 quilômetros, você encontra outro carro com mais 2 pessoas dentro. Mais 10 quilômetros você encontra o terceiro carro com 2 pessoas dentro. Não dá para colocar tudo num carro só e economizar 2 carros? Agora quem que faz essa conta? Aí, nessas coisinhas pequenas é que vem a questão da gestão. Às vezes quando a gente está fazendo um trabalho de gestão e chega para um secretário, que o secretário é muito difícil de você conversar com eles. Às vezes você chega para um secretário e fala assim, viu, tua conta de telefone está meio alta, vamos diminuir. Ah, o que é R$500 por mês a mais? Agora você soma 500 vezes 12, quanto que dá? Daí você pega aí por 10 secretarias no município, quanto que não dá? E vai multiplicando, você vai fazendo essa conta de coisinha pequena. É aí que vai o dinheiro do município. Então, na saúde, a aplicação do mínimo de 15%, frisando também que aquela resolução que o presidente do conselho tem que assinar e publicar, continua valendo. Tá? Se o tribunal for auditar vocês, vai solicitar todos aqueles itens que estão lá no relatório do controlador. Oi. Pode voltar. Se for empenhado na fonte 103 e 104, ele sai fora do índice. 102, 103 e 104. Fundeb 40, 5% da educação e 25%. Esses itens, gêneros alimentícios e material de distribuição gratuita, merenda escolar, computadas nessas fontes, elas são excluídas. A própria lei lá do MDE, ela fala nesse sentido. Então, quando for trabalhar nesse sentido, criar o orçamento do município, sempre deixar na educação uma dotação de material de consumo, 33,90,30, e de distribuição gratuita, 33,90,32, na fonte 1000, porque daí ela computa. Existe uma divergência assim, que às vezes as pessoas perguntam, e na fonte 107 do salário educação, posso pagar comida ou não pode? Posso. Só que, geralmente, o salário educação, a gente coloca situações que despesas de um volume maior e empenhos menores, para facilitar a prestação de contas para o FNDE. Tá? Então, eu sempre tenho isso assim, quando é convênio, ao invés de fazer 50, 60 empenhos, coloca 2, 3, você vai ter que prestar conta ali, resolvido aquilo ali. Né? Por exemplo, tem muitos municípios que têm convênio com essas instituições que fornecem apostila positiva, etc. e tal, que fornece os materiais didáticos pro município. Geralmente é um empenho no ano, que vai ser entregue e distribuído depois. Coloca no salário de educação. Me facilita a prestação de contas. Né? Então, partindo desse princípio. Respondi? Gestão do regime próprio de previdência. Aqui tem 2 alas. O que você cobra da prefeitura e o que você cobra do fundo. Tem que ter um cuidado, que são situações diferentes. Então, nesse primeiro momento, encaminhamento do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, emitido pelo Ministério da Previdência Social, com vigência até a data da prestação de contas. Aqui, DAIR, DPR, DPIM, tudo aquelas situações que o Ministério da Previdência exige de vocês, não pode ter atraso. Digamos o seguinte, foi emitida uma CRP lá no mês de julho do ano passado, ou agosto do ano passado, né? E a pessoa que cuida disso aí, como bom brasileiro, ele fala o seguinte, não, eu tenho 6 meses para diluir e fazer todos esses demonstrativos. E a pessoa vai deixar para fazer depois dos 6 meses. E digamos que essa pessoa fique doente, a CRP venceu agora, né?
venceu hoje, por exemplo. E essa pessoa fique doente, ou tem algum problema, ou que deu um erro de sistema e tal, e até dia 31/3 ela não consiga CRP. Vai reprovar as contas do município. Tá? Então, critério de orientação, cheguem lá no município de vocês segunda-feira, quem tem fundo de previdência, né? Primeiro de tudo, veja a validade da CRP do município, e depois disso entre lá, regularidade CRP no Google, vai vir o link, vocês vão pôr o nome do município de vocês e vai pegar todas as irregularidades que tem, para ver se dá tempo de preencher até dia 31/3. Não deixem atrasar isso.